Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto para mais um comentário das lições bíblicas da editora Betel, hoje fazendo uma abordagem da lição de número 5. Lembra-te do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, o descanso e a devoção. O meu objetivo ao fazer esse comentário é mostrar o valor da obediência às determinações de Deus e que a guarda do sábado contribui para a nossa recuperação física, emocional e espiritual após um período de trabalho árduo como nós desenvolvemos durante a semana. Nesse estudo, nós poderemos entender as implicações da observância do quarto mandamento ao longo da história bíblica e na vida dos cristãos hoje. A propósito, ao fazer esse comentário, eu queria trazer apenas uma informação sobre a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho no Brasil, que premia o trabalhador com um descanso semanal remunerado. E o que ela diz a respeito disso é interessante. Veja só. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, estabelece o direito ao descanso semanal remunerado no artigo 67 e no artigo 71. Esses artigos formam a base para o repouso semanal obrigatório. Veja que a própria legislação do trabalho, hoje em pleno século XXI, reconhece a importância de se descansar após um período de trabalho. E mais, veja só, alguns comentários feitos a respeito dessa determinação ou dessa orientação da CLT é o seguinte: olha, o descanso semanal é essencial para a saúde física, mental e emocional dos trabalhadores, além de ser um direito legalmente garantido. Eles prosseguem falando sobre alguns benefícios que o descanso semanal nos proporciona no trabalho. Primeiro, recuperação física. O descanso semanal permite que o corpo se recupere das atividades físicas e do desgaste acumulado durante uma semana, reduzindo naturalmente o risco de lesões e principalmente o risco de fadiga extrema, que é o caso que acontece muito hoje quando não há a observação desse dia de descanso semanal. Ainda relacionado ao descanso semanal, podemos alistar que a saúde mental e redução do estresse. Um período de folga é fundamental para reduzir o estresse e a ansiedade gerados pela demanda de trabalho. Um outro benefício, melhoria na qualidade do sono. Um descanso semanal adequado contribui para a regulação do sono, reduzindo a insônia e os distúrbios do sono, especialmente em trabalhadores que têm jornadas longas ou intensas. Outro benefício ainda, aumento da produtividade e motivação. Com o descanso, os trabalhadores voltam ao trabalho mais motivados e com maior capacidade de concentração e disposição, o que melhora a produtividade e a qualidade do trabalho. Ainda outro benefício, fortalecimento dos relacionamentos sociais e familiares. O descanso semanal permite ao trabalhador passar tempo com a família e amigos, o que contribui para o fortalecimento dos vínculos sociais, algo importante para o bem-estar e para a nossa qualidade de vida. Ainda outro benefício, prevenção de doenças. O descanso ajuda na recuperação do sistema imunológico, reduzindo a chance de doenças ligadas ao estresse, ao excesso de trabalho, como doenças cardíacas, hipertensão, síndrome do esgotamento ou burnout. E poderíamos alistar outras doenças que decorrem da falta de observação desse descanso. Mas ainda tem outro benefício: maior satisfação com o trabalho. Trabalhadores que usufruem de um descanso semanal são, em geral, mais satisfeitos com seu trabalho, o que ajuda a reduzir o turnover, ou seja, a rotatividade, e melhora o ambiente de trabalho. Note que esses benefícios juntos formam a base de uma saúde integral para o trabalhador, promovendo um ciclo mais saudável e sustentável de trabalho e descanso. Então veja, aqui nós estamos vendo os benefícios do descanso semanal
com base em informações científicas e não com base naquilo que a Bíblia, entre aspas, diz. Veja como é relevante a observação desse mandamento da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, conforme está em Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesus sabia da importância de se observar um dia para repor as energias, mas principalmente para nos dedicarmos mais aos aspectos espirituais de nossas vidas. Nós vivemos uma correria tal que hoje, para parar e prestar culto a Deus, tem sido uma exceção. A maioria das pessoas que não vão às igrejas, elas não vão não é porque elas não querem, não é porque elas não acreditam em Deus, embora exista muito disso. Pessoas que preferem o lazer, preferem outras atividades a prestar um culto a Deus em um final de semana, mas a realidade é que muitas pessoas não vão às igrejas porque elas estão cansadas. Literalmente, elas não têm ânimo nem para sair de casa para ir sequer a uma igreja. E muitas vezes esse cansaço vai se acumulando e o primeiro passo depois disso é doenças que se abatem sobre a vida daqueles que não têm o cuidado de observar isso que as Escrituras dizem desde tempos imemoriais, antes inclusive da lei. O Senhor já havia estabelecido que o dia de sábado era um dia de descanso, ou seja, havia necessidade de se parar todas as atividades e deixar de lado aquelas preocupações, a ansiedade, a correria do dia a dia, para simplesmente repousar. Aliás, a palavra sábado significa descanso. Então, não observar aquilo que as Escrituras dizem é você trabalhar contra tudo aquilo que indica que é benéfico para a sua vida física, espiritual, familiar, vida social, enfim. Tudo fica prejudicado a partir do momento em que você decide não observar isso que as Escrituras ordenam há muito e muito tempo para a gente. Vamos ver como que a gente pode interpretar o dia de sábado nas Escrituras. Olha só. A primeira menção que nós temos do sábado na Bíblia está no livro de Gênesis, no capítulo 2, que diz o seguinte: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Note, Deus não precisava de descanso. Deus não se cansa, nem se afadiga. Deus ele não tem necessidade de parar como nós seres humanos. Mas ele faz isso, ele fala isso para a gente, para que a gente perceba a importância de se atentar para os limites da nossa capacidade física. O descanso semanal é algo muito mais relevante do que a gente possa imaginar. Os benefícios que eu acabei de citar, que estão previstos no nosso descanso semanal com base naquilo que orienta a CLT, é apenas um vislumbre do que o descanso semanal pode trazer para o ser humano. Portanto, quando Deus disse que era para que nós descansássemos no dia de sábado, o que ele queria era que nós parássemos para que a gente se recuperasse, para que nós não sucumbíssemos à ansiedade, ao cansaço, a tantas outras coisas que estão relacionadas àquilo que ocorre quando um trabalhador não observa os seus limites e a necessidade que ele tem de descanso. Então veja só, que quando Deus diz que abençoou o dia de sábado, ele está falando de um dia que nós precisamos reservar para que possamos nos aproximarmos mais dele, nos achegarmos mais a ele, prestar-lhe um culto que seja
pleno, adorá-lo de maneira completa, da maneira correta, nos lugares certos. Por isso Deus estabeleceu o nosso modelo de culto, a nossa forma de adorá-lo, a nossa forma de nos aproximarmos dele. Mas tudo isso está relacionado à nossa obediência a essa determinação de Deus de tirar um dia da semana para adorá-lo. Nós temos que olhar com cuidado para que a gente não radicalize certas informações ou certas coisas que a gente vê. Por exemplo, como tem algumas igrejas que estabelecem que o sábado é o dia exclusivo para Deus. Não é apenas o sábado, todos os dias são iguais para Deus. Paulo disse isso em Romanos capítulo 14, que embora algumas pessoas façam diferença entre um dia e outro, todos os dias são importantes para Deus. Então, se você não pode parar no domingo, no sábado, você pode parar na segunda, faça isso. E deixe que nesse dia você o reserve, ou reserve boa parte dele para a sua comunhão e para a sua intimidade com Deus. E claro, para o seu lazer, para a sua família, enfim, para que você se desligue um pouco daquilo que te prende durante toda a semana, que é o seu trabalho. Deus estabelece o descanso com o objetivo de voltarmos nossas atenções para o ato de adoração e louvor a Ele. Isso nós precisamos fazer. Porque o dever de todo homem é, antes de tudo, adorar a Deus. E como nós vamos fazer isso se nós não tivermos um dia que nós podemos nos dedicar mais tempo a isso? Note que durante os 6 dias da semana nós nos levantamos cedo, nós nos dedicamos ao trabalho arduamente. E por isso é que Deus reservou um dia para que pudéssemos parar e nos aproximarmos dele. Note que Deus poderia ter exigido de nós não apenas um dia, mas 3 ou 4 dias da semana. Mas ele diz apenas um dia que nós precisamos tirar. Um dia que nós precisamos reservar para nos dedicarmos à adoração, ao louvor, ao culto e ao descanso. Isso nós precisamos fazer. A importância de reservar um dia semanal para nos aproximarmos de Deus está exatamente nisso, de que o trabalho, ele não nos dá trégua. Nós temos que trabalhar arduamente durante toda a nossa vida. Muitos de nós, quando chega a época de ser aposentados por conta das leis de nosso país, já não nos resta muito tempo de vida, já não temos mais como desfrutar de quase nada, porque o cansaço, a fadiga, as doenças, os limites do corpo são muito intensos. Então, quando é que eu posso desfrutar de tudo isso que Deus pode me proporcionar? Reservando para Ele um dia da semana. E nesse dia que eu tirar para Deus, eu preciso me dedicar mais a Ele. Eu preciso ter cuidado em servi-lo, em adorá-lo, em prestar-lhe culto. Eu preciso refletir no meu relacionamento com Deus. Muitos de nós acabam por se afastar de Deus exatamente porque não nos preocupamos em parar e reaproximarmos dele no nosso ato de adoração e ato de louvor. Veja, o sábado, como ele está descrito entre os 10 mandamentos, é uma forma muito completa. Veja só, eu quero ler aqui a Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, que aliás é o texto da nossa lição de hoje. Diz assim: lembra-te do dia de sábado. O sábado não estava sendo estabelecido ali. Ele já havia sido estabelecido na criação, como eu acabei de falar em Gênesis capítulo 2. O que Deus está fazendo aqui é tornar legal algo que já estava previsto desde a criação do mundo que ele estabeleceu. E aqui ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, para você separar tempo para Deus,
para você separar-se para o serviço de Deus. E olhe, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então nós temos dos 7 dias semanais, nós temos 6 para que possamos nos dedicar e fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Aqui poderíamos traduzir dizendo que mas o 7º dia é o dia do descanso que o Senhor estabeleceu. Não farás nenhum trabalho, veja, que é uma determinação tão ampla que não é para ser observada apenas por uma pessoa da família, digamos o pai de família ou a mãe de família, como nós temos hoje muitas famílias que são conduzidas por mulheres. Então veja, olha, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Por que que ele fala isso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e santificou. Ou seja, Deus separou esse dia para que nós pudéssemos cultuá-lo, adorá-lo, bendizê-lo e estarmos mais próximos dele. Note uma coisa, o sábado é um dia definido na semana. Entretanto, a evolução de nosso relacionamento com Deus, a nossa forma de vida hoje em sociedade, que é muito diferente daquela sociedade quando o sábado foi estabelecido, nos dá o direito de reservarmos outro dia da semana. Não necessariamente o sábado, mas nós podemos reservar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o domingo. Todos os dias nós podemos reservar. O importante é que nós tenhamos o cuidado de reservar um dia, e esse dia ele vai ficar exclusivamente para adoração e para o serviço do Senhor. É claro que nós durante a semana precisamos de estudar a Bíblia, nós precisamos de orar, nós precisamos consagrar nossas vidas, mas agora um dia na semana nós precisamos tirar para servir diretamente a Deus. Aqui no Brasil nós estabelecemos quase que de maneira geral que esse dia é o domingo. Portanto, o domingo nosso, ele substitui com todas as letras o sábado bíblico. O importante é que no domingo nós reservemos o máximo de tempo para adorar a Deus, para servir a Deus e para o nosso descanso, que é aquilo que a gente precisa, como prevê ali os benefícios da CLT que nós acabamos de citar. Portanto, o sábado é um dia especial, não somente para o descanso físico e mental, mas para buscarmos mais comunhão e intimidade com Deus. Nós precisamos entender isso, que não é na correria do dia a dia que nós vamos adorar a Deus. É evidente, é claro, que em toda e qualquer situação devemos estar adorando a Deus. Devemos estar buscando a presença dele nas nossas vidas, mas um dia da semana nós precisamos tirar para ele. Nas nossas igrejas, por exemplo, na Assembleia de Deus, nós temos as escolas bíblicas dominicais e precisamos frequentá-las. Nós temos o culto no domingo à noite, devemos ir. Mas devemos fazer desses momentos, dessas reuniões, momentos de adoração, momentos de dedicação de nossas vidas a Deus. E não estar apenas ali, fazendo parte, apenas cumprindo como se estivéssemos dando quórum para aquela reunião. Ninguém vai para a igreja, ninguém deve ir para a igreja para dar quórum para o culto, mas nós vamos ali para prestar o nosso culto de adoração e de serviço a Deus. A observação do sábado, que quer dizer descanso, não deve ser apenas para a nossa recuperação física e emocional, mas para renovarmos
nossa busca por mais proximidade de Deus, para nos aproximarmos mais dele. É isso que nós precisamos fazer. E eu acho impressionante, eu já disse isso aqui em outros comentários, vou repetir. Nós, durante a semana, nós acordamos às vezes às 5 da manhã, 6 da manhã, e pegamos um trânsito caótico nas grandes cidades brasileiras. Mas no domingo, para irmos à escola bíblica dominical, acordar às 8 horas é muito cedo. Há um certo descompasso nisso. Por exemplo, os nossos filhos, durante as semanas eles frequentam escolas no período matutino, acordam muito cedo e vão para a escola secular, onde vão se preparar para a vida aqui, onde vão se preparar para ter uma profissão, onde vão se preparar para conquistar um emprego no futuro. Agora, tudo que nós aprendemos na escola, seja na educação básica ou no ensino superior, tudo vai ficar aqui. Nada vai nos beneficiar no céu, na eternidade. Mas a nossa consagração a Deus, a nossa dedicação a Deus, suplanta tudo aquilo que conquistarmos aqui na terra. Mas é impressionante como nós invertemos esses valores. Dedicamos muito mais a conquistar coisas terrenas que ficarão aqui e deixamos de lado aquilo que vai nos dar alguma coisa para a eternidade. Precisamos inverter esse quadro e nos dedicarmos muito mais a Deus do que às coisas seculares. Portanto, é um equívoco você acordar seu filho às 6 da manhã, às 5 da manhã, para ele ir para a escola secular e não querer acordá-lo às 8 para levá-lo para a escola bíblica dominical. É um contrassenso isso e que nós precisamos observar. Portanto, a observação do sábado não é apenas promover o descanso, mas principalmente a nossa conexão com Deus, a nossa adoração a Ele. Não pense que o sábado é legalismo, como nós às vezes taxamos as igrejas que guardam o sábado. São legalistas, são isso e são aquilo. Não. A guarda do sábado não precisa necessariamente ser no 7º dia da semana. Pode ser no 1º, no 2º ou no 3º, mas você precisa ter um dia em que você se dedica a Deus e se dedica de verdade. O princípio por trás da guarda do sábado está relacionado ao descanso e à consagração. Não é só o descanso. O descanso é importante, nos traz benefícios físicos, mentais, psicológicos, claro que traz, mas principalmente eles devem ser momentos de consagração e de adoração a Deus. Isso reflete a ideia da necessidade da pausa para renovação, tanto espiritual quanto física. Nós não podemos nos esquecer disso. Por trás dessa determinação de Deus de guardar o sábado ou o dia de descanso, existem dois princípios ou dois aspectos principais. O primeiro, o da criação. Veja, na criação Deus estabeleceu o modelo que o homem deveria adotar para usufruir plenamente de tudo que Deus criou e deixou para o seu próprio benefício. Sem que você observe isso, você não vai desfrutar daquilo que Deus te proporcionou. Se você a vida inteira estiver se preocupando apenas em trabalhar, conquistar bens materiais, isso e conquistar aquilo, você nunca vai usufruir de nada. Você vai morrer tentando conquistar cada vez mais coisas. Você vai morrer tentando obter mais alguma coisa, mais outra coisa e mais outra coisa. Por isso Deus estabeleceu o sábado como um dia de descanso que você precisa observar. O outro aspecto é que Deus descansou.
Ele não descansou porque ele precisava descansar. Como eu disse, Deus ele não tem nenhuma necessidade de descanso físico. Ele não precisa disso. Ele é todo poderoso, ele sabe tudo, ele tem tudo, ele não precisa disso. Mas ele faz isso para demonstrar para a gente como deve ser a nossa conduta. De que ele próprio fez para nos dar esse exemplo. Portanto, nós precisamos reconhecer que o tempo de pausa é necessário, tanto para a nossa saúde física, mas principalmente para a nossa saúde espiritual. O sábado também, ele nos traz um símbolo que subjaz a nossa confiança em Deus. Porque quando nós ficamos desesperados para conquistar, para ter, para trabalhar, para obtermos mais e mais ganhos, o que é que nós estamos demonstrando de modo bem claro? Não confiamos em Deus para suprir as nossas necessidades. Precisamos de nós mesmos trabalhar desesperadamente para conseguir isso. Isso é um erro que a gente comete. Não devemos depender apenas de nossos esforços para atingirmos nossas metas no dia a dia, mas confiar que Deus nos concede muito mais do que pedimos ou pensamos. Aliás, a Bíblia diz no Salmo que em vão trabalham aqueles que procuram desesperadamente conquistar as coisas, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu quero falar um pouco sobre entendendo o descanso dado por Deus. Veja só, primeiro o propósito do descanso. As Escrituras dizem no versículo 11 do capítulo 20 do livro de Êxodo: porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se o próprio Deus fez isso, se Deus abençoa o descanso como parte de um ciclo saudável de trabalho e repouso, como uma forma de renovação física, mental e espiritual que nós precisamos aprender a desfrutar. Nós não podemos nos esquecer de que nós somos frágeis, que a nossa saúde tem limites, que a nossa força tem limite e que tudo aquilo que fazemos traz desgastes, traz ansiedade, traz preocupação. Aliás, a ansiedade é um dos males prevalecentes neste século. É algo que perturba, que incomoda de uma forma tremenda. Além do mais, nós precisamos de refletir sobre o valor do descanso espiritual, o descanso físico. É importante fazer isso. O nosso bem-estar está diretamente relacionado com a observância daquilo que Deus determina. Gente, vamos pensar aqui uma coisa. Se nós não tivéssemos necessidade de repor energias, se nós não tivéssemos necessidade de recuperação física, psicológica e familiar, em todos os aspectos que são beneficiados por um dia de descanso, Deus não tinha estabelecido isso. A palavra de Deus está cheia de exemplos de ordens de que nós devemos trabalhar, que nós não podemos ser preguiçosos, que nós devemos ser atuantes, sermos dinâmicos. Mas antes de tudo isso, Deus estabelece que nós precisamos de um dia de descanso. Então nós não podemos esquecer. É importante reservar tempo para buscar a Deus e fortalecer a nossa comunhão com Ele. Quantas vezes durante a semana nós não temos tempo para o estudo da Bíblia, nós não temos tempo sequer para a oração? O domingo deve ser esse dia, ou o nosso dia de descanso, que pode ser qualquer dia da semana, deve ser o dia que nós vamos recuperar esse tempo que nós perdemos durante a semana.
Não podemos nos esquecer disso. E eu queria fazer algumas lições que a gente pode obter desses esclarecimentos. Veja, a importância do equilíbrio entre trabalho e descanso. Fisicamente, o corpo humano precisa de descanso. Não podemos ignorar os limites da nossa capacidade física. E isso é um indicador claro de que Deus tem cuidado, inclusive com o nosso físico, e não apenas com a nossa alma ou o nosso espírito. Então nós precisamos aprender disso. Nem o excesso de trabalho, nem o excesso de descanso são benéficos para o ser humano. Nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave entre trabalho e descanso. Uma pessoa que só pensa em trabalhar dia e noite, trabalha em 1, 2 ou 3 empregos, que não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para sua família, não tem tempo para o menor lazer e não tem tempo para Deus, o que é mais importante. Então nós precisamos ter entre trabalho e descanso aquilo que nós chamamos de equilíbrio. O ciclo de 6 dias de trabalho e 1 de descanso é um padrão excelente que Deus estabeleceu. É o que nós precisamos. Parece que biologicamente nós estamos preparados para trabalhar um período e descansar. Trabalhar e descansar. Só que entre esses períodos de trabalho e descanso, nós precisamos lembrar de um detalhe. Precisamos adorar a Deus e nos aproximarmos dele. E o sábado, entre aspas, no cristianismo? O cristianismo ele não consagrou o sábado, o 7º dia, como dia de adoração. Mas manteve um dia da semana, que no caso é o domingo, como dia especial de adoração e serviço que deve ser prestado a Deus. Portanto, em nossas igrejas hoje, não é exatamente o dia da semana que é importante, mas um dia da semana é importante que você pare e resolva que naquele dia você vai adorar a Deus, você vai cuidar da sua vida espiritual, você vai cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, enfim. A importância de adotar práticas de descanso e devoção semanal como parte da vida cristã. Ninguém é de ferro. Ninguém aguenta o tempo todo sem dar uma parada para descansar. Aliás, em todas as atividades de trabalho, nós precisamos de um tempo de descanso. Principalmente pessoas que trabalham em serviços em áreas insalubres, precisam parar, eventualmente, a cada determinado período para descansar. Então, é importante que você reflita sobre isso. O descanso como um ato de fé, veja, nós confiamos em Deus ao parar de trabalhar e adorá-lo. É a maneira como você mostra para Deus que você crê naquilo que Ele fala. É quando você para um pouco, entrega nas mãos dele aquilo que você precisa. Como diz o salmista, né? Nós precisamos confiar de fato em Deus. Nós precisamos de esperar nele de verdade. E isso implica nós pararmos e deixarmos que ele haja em nossas vidas. Jesus nos ensina a honrar o princípio e não o legalismo religioso. Quando ele diz: o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então isso nós precisamos entender. O princípio da observação do dia de descanso é mais importante do que o próprio dia de descanso. Então nós precisamos entender isso. E partindo já para as conclusões, nós podemos observar que a guarda do sábado, que é o 4º mandamento, ao fazer isso, não estamos somente fazendo uma observação ritualística, mas observando um princípio dado por Deus de equilíbrio
entre trabalho, descanso e adoração. Então, quando você para observar o dia de descanso semanal que você precisa ter, você vai manter o equilíbrio entre trabalhar, descansar e adorar a Deus. Além disso, ao observar essa determinação de Deus, alcançamos mais do que o descanso físico. Estamos mostrando como viver de acordo com o modelo que Deus estabeleceu. E quando você para se submeter àquilo que Deus estabelece, para fazer a vontade de Deus, pode ter certeza de uma coisa: os resultados serão benéficos, os ganhos serão enormes e você vai poder desfrutar muito mais daquilo que você tanto almeja nessa própria vida. E mais do que isso, você estará se preparando para um encontro com Ele na eternidade. Eu quero encerrar este comentário de hoje falando sobre algumas aplicações que eu gostaria que você observasse ao término desse nosso comentário. Primeiro, priorize momentos de descansos para renovar suas forças físicas e espirituais. Reconheça o valor de uma pausa regular para recarregar as suas baterias e evitar o esgotamento. O estresse, as doenças psicossomáticas decorrem muitas vezes de não observarmos isso. Então, priorize momentos de descanso na sua vida. Pare com a correria. Tudo que você fizer vai ficar aqui. Nada você vai levar para a eternidade. A única coisa que você vai levar para a eternidade é aquilo que você dedicou para servir, para prestar culto a Deus de verdade. Isso vai ser juntado e você vai levar isso. Mas só isso, nada mais. A segunda aplicação que eu queria fazer é a seguinte: dedique tempo ao Senhor, buscando comunhão mais profunda com Ele. Aproveite o tempo de descanso para adorar a Deus, refletir sobre a sua palavra e fortalecer a sua fé. Pare um pouco. Faça uma hora silenciosa na sua vida e aproveite isso para você se aproximar mais de Deus. Experimente dedicar tempo para Deus com a mesma intensidade que você quer desempenhar o seu trabalho aqui, secular. Terceiro, lembre-se de que o descanso é um ato de obediência e confiança em Deus. Isto significa que quando você não para fazer isso, você está desobedecendo a uma determinação de Deus. Você está querendo resolver as coisas do seu jeito. E isso não vai te trazer bons resultados. Pausar seu trabalho semanalmente demonstra sua confiança no cuidado e na provisão de Deus. Lembre-se de que não é você que consegue as coisas. Deus te dá tudo graciosamente. Você não tem méritos nenhum nas suas conquistas, mas Deus te dá isso de graça. Portanto, pare e adore a Deus por isso. Quarto, equilibre trabalho e descanso, promovendo saúde e bem-estar, além, é claro, de uma relação muito mais próxima com Deus. Tenha cuidado. Reflita sobre como você está usando o tempo que você tem. Como você está gastando o tempo que você tem. E dedique mais tempo a Deus. Evite excessos no seu trabalho. Evite você extrapolar aquilo que a sua capacidade física lhe proporciona. Mantenha um equilíbrio saudável entre trabalho, descanso e adoração a Deus. Não se esqueça disso. E, finalmente, utilize o tempo de descanso para cultivar
o relacionamento com Deus e com aqueles que estão do seu lado. Gaste tempo, invista nisso. Aproxime-se mais de Deus pela oração, pelo estudo da Bíblia, pela consagração pessoal. Reserve momentos para conviver com a sua família e amigos e para cuidar das relações espirituais e emocionais. Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo, pai de algumas crianças pequenas, e disse: a sua família é a primeira igreja que você tem que pastorear. O resto, deixa que Deus faça. Que o Senhor te abençoe, que sua aula seja uma bênção.